Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação, a Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 1º de agosto de 2021 e o nosso tema de hoje é o Arcano 22 do Tarô Egípcio, o regresso ao Pai. O Arcano 22 do Tarô Egípcio é o último dos arcanos maiores. É a conclusão da obra espiritual e o retorno ao nosso Pai que está em oculto, o regresso ao íntimo. Um instante de atenção à carta, por favor. Iau, fogo, água, espírito. Iau, 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 fogo, água, espírito. Iau, 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 fogo, água, espírito. Iau, 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 fogo, água, espírito. Iau, 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 fogo, água, espírito. Iau, 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 purificação. 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 Iau, 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 iluminação. Iau, 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 perfeição. Purificação, iluminação, perfeição. Iniciamos com a base da carta, as águas seminais. Iau, fogo, água, espírito. As energias do Cristo, as energias do Senhor Vishnu, o Cristo hindu. As energias seminais, as energias da vida, as águas da vida. A flor de lótus, a base, o fundamento, a base da coluna vertebral. Esta é a grande bacia, o quadril humano, o organismo humano, as águas seminais, a flor, o chakra Muladhara, a base, o fundamento, a flor da terra. A base de nossa coluna vertebral. Nesta base, a mãe Kundalini, o fogo sexual, as energias sexuais. Aqui está, vive e habita o impulso sexual erótico, o impulso de nossa mãe Kundalini, Deus Mãe. Esta força dirige estas energias, as energias da vida, as energias vitais. Como nós podemos perceber estas energias vitais em nós? Quando nós respiramos, podemos perceber essas energias
no ar que respiramos. Podemos perceber estas energias vitais em nosso sangue, o sangue que circula em nossas veias. Energias de vida, as energias do Cristo, Ial, fogo, água e Espírito em nós. Nos impulsos elétricos dentro de nós. Os impulsos que movimentam todo o nosso organismo, em todas as suas funções e em todas as suas percepções, visão, audição, paladar, tato, olfato. São estas forças que impulsionam todo o funcionamento do nosso organismo. Esta é a área da purificação. É aqui que inicia-se o trabalho espiritual em nossa base, para conhecer a nossa Mãe Divina, Kundalini, conhecer a flor da terra que está neste chakra, nesta roda de vida, nesta roda de energia. Colocar a atenção em nossa Mãe Divina, Deus Mãe, Maria, a Nossa Senhora de todas as religiões. Adorar esta energia dentro de nós e conhecê-la. Alimentar estas forças crísticas, fazê-las crescer em nós, fazê-las se purificar em nós. Respiração, circulação, movimento, impulso, o impulso para a vida. Como podemos nós perceber como se alimentamos? Como é alimentada esta energia em nosso organismo? Como é alimentada essa energia em nossa psique, em nossas emoções, em nossos sentimentos? Está em tudo o que nos alimentamos. Na comida que ingerimos, na bebida que bebemos, nas impressões que estão ao nosso redor todo o tempo, que vêm a nós pelos 5 sentidos físicos. Estamos a todo o tempo a formar em nós estas forças, estas energias seminais, estas energias de vida. Estamos a formar. Nosso objetivo é nos alimentar da forma correta e purificar estas energias. Como podemos fazer isto? Vigiando os nossos sentidos, vigiando o sentido da visão, vigiando o sentido da audição, tato, paladar, olfato, vigiando-nos em nos alimentar, vigiando-nos em ingerir substâncias com consciência e receber impressões com consciência, transformando as impressões que vêm a nós. Como podemos transformar estas impressões? Com o filtro da verdade. Quando um Bodhisattva, uma alma humana, decide então percorrer um trabalho espiritual, precisa fazer com que a vida orgânica se transforme em vida espiritual. Para que isto ocorra, necessitamos sair do estado animalesco, em que estamos presos às sensações, presos a conceitos, presos a reações. Necessitamos nos libertar para alcançar da vida orgânica, que é a primeira vida, uma oitava acima, subir degraus para uma vida espiritual, uma vida de percepção de si mesmo, uma vida de consciência de si mesmo. Então a primeira transformação
é a transformação com o filtro da verdade. Ao observar, perguntar qual é a verdade disto. Ao ouvir, perguntar qual é a verdade disto. Investigar a percepção, investigar o que entra a nós, sem ater-se, sem prender-se a simples sensações. Infelizmente, dentro de nós, há uma série de elementos psicológicos que falseiam as nossas percepções, que falseiam as nossas sensações, que nos iludem, nos fascinam e nos prendem. Esses elementos psicológicos são chamados também de defeitos. São eles a ira, a inveja, a cobiça, a luxúria, o medo, a confusão, a autoconsideração, o desejo, a raiva. Todos esses elementos de agrado e desagrado, de atração e repulsão, eles falseiam as nossas percepções da realidade. E esses elementos, esses defeitos, eles prejudicam estas energias, que são as nossas energias sexuais, as energias do centro motor, as energias emocionais, as energias do centro do sentimento, as energias do centro intelectual, os centros de nossa máquina humana. Estas percepções falsas sujam estas energias sexuais, percepções de medo, percepções de violência, percepções de ódio, percepções de desejo, vício, ganância, inveja, entre tantas outras. Quando percebermos que o mundo material está colocando diante de nós algo que vai nos fascinar, que vai nos prender, quando percebemos que estamos presos à fascinação de tal ou qual elemento psicológico, defeito, nós recorremos à flor da terra, aonde habita nossa mãe Kundalini, Deus Mãe. Nos recordemos. A recordação de nossa Mãe Divina é o grande alimento para as nossas energias sexuais. O simples ato de respirar e recordar-se da presença desta Mãe dentro de nós nos dá este alimento, nos traz esta consciência. Então, ao perceber uma reação de um defeito psicológico, ao perceber o fascínio, pedimos: Mãe Divina, desintegre este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito. O fazemos com um verbo silencioso, de uma forma profunda e com fé, com firmeza e com certeza. E o fazemos quantas vezes seja necessário, até que possamos eliminar, desintegrar, desfazer a ilusão, o fascínio e o equívoco que foi provocado por tal ou qual defeito psicológico, seja ele ira, inveja, cobiça, medo, desejo ou vício. Cada um de nós é capaz de se vigiar, é capaz de se auto-observar. Basta dispor-se a fazê-lo, dispor-se a se corrigir. Este é o grande mérito do nosso ser dentro de nós, nosso Deus interior. É o grande mérito de nossa Mãe, impulsionar em nós a disposição para nos corrigir, para aprender a transformar e perceber a vida que há em nós. A primeira transformação é a transformação das impressões. Qual é a verdade disto? Para tudo o que vem a nós. A segunda transformação é a morte. Mãe Divina, queime, Mãe Divina, desintegre este defeito. E à medida que esse trabalho vai sendo realizado, juntamente com nossa Mãe Divina, nós vamos purificando,
vamos alimentando com atenção a nossa própria Mãe Divina, Kundalini, na base de nossa coluna, e os impulsos sexuais, eróticos, os impulsos do amor, eles vão amadurecer e vão subir, e vão se impulsionar da base da coluna para cima, para que, estando com as nossas energias sexuais já amadurecidas, nossas emoções e sentimentos já mais amadurecidos, dispostos, prontos, livres de tanto egoísmo e de tanto erro, possamos adentrar ao segundo degrau e conhecer a verdade. Estar diante desta mulher que representa aqui a verdade. Estar diante do grande espelho da vida. O grande e maravilhoso ginásio de conhecimento, de amadurecimento humano. Estamos falando aqui, é claro, do matrimônio perfeito, do encantamento, do romance, do amor, do encontro, do ver-se no outro. O grande espelho da vida se coloca à frente daquele que está disposto a se conhecer, a conhecer o seu companheiro ou a sua companheira. Aquele que está pronto para começar a aprender. Visto que os impulsos eróticos estão amadurecidos pela transformação das impressões e pela morte, pela eliminação de defeitos psicológicos, a purificação segue em um processo de iluminação. O processo do encantamento, o processo de Vênus, o processo de Eros. Conhecer, tocar, amar, se enamorar. Amadurecer emoções e sentimentos. Poder ver-se no outro e ver o outro em si mesmo. Este é o namoro e depois, é claro, o matrimônio, sua consequência natural. O coito, a sexualidade superior, a lira tocada pela mulher, a grande verdade, a lira, é claro, de 9 cordas, o sexo, a grande verdade da vida, estar diante do sexo tal como ele é, porque é o sexo nos vai conduzir de volta em regresso ao nosso Pai, ao nosso Mestre, ao nosso Criador. Porque o sexo é a própria forma da criação. É o veículo de toda a criação. O coito. Quanto maduros, homem e mulher, namorado e namorada, esposo e esposa, para o órgão penetrante e para o órgão penetrado. O órgão penetrante, o órgão masculino, respeita o órgão penetrado, o órgão feminino. E unem-se, homem e mulher, no coito, na santidade do coito, a união sexual, sem jamais derramar o sêmen. A união santa, a união das forças sexuais masculinas e femininas. A união do homem dentro da mulher e a união da mulher dentro do homem, para criar, para fabricar luz. Este é o processo da iluminação. Este é o segundo degrau do conhecimento. Daquele que preparou as suas energias sexuais, preparou as suas emoções e sentimentos, para então poder conhecer o sexo, conhecer o amor, conhecer o esposo e a esposa. Movimentos sexuais suaves e respiração profunda, transmutação alquímica, transformação alquímica. A alquimia é a química da alma,
é a química das forças sexuais. Desenvolver-se na alquimia e no matrimônio perfeito equivale a tocar esta lira de 9 cordas e fazer com que as notas alcancem cada vez mais sutis e mais elevadas, em oitavas cada vez maiores, para que o homem possa perceber a mulher de uma forma cada vez mais profunda, sutil e bela, para que a mulher possa perceber o seu companheiro de uma forma cada vez mais sutil, profunda e bela, para que o tocar, o beijar, o unir, o ver, possa crescer em nós, para que possamos viver esta grande escola, a escola do matrimônio perfeito. Esta que só é apresentada para aqueles que têm a coragem de vivê-lo, de crescer nele e aprender dentro dele. Somente adentra este salão de conhecimento aquele que está imbuído, que tem dentro de si a verdadeira coragem para conhecer e conhecer-se. A coragem para adentrar a este salão, o salão do matrimônio perfeito. E à medida que estas energias sexuais amadurecem, fogo, água, espírito, a mulher vai tocar a lira e estas forças sexuais vão ganhar uma oitava. As forças sexuais que começaram aqui embaixo, na base, na transformação das impressões e na morte psicológica, ganham uma nova vida, um novo conhecimento, um novo amadurecimento. Então a purificação une-se à iluminação e prepara-se e amadurece cada vez mais. E é colocada força na nossa consciência. À medida em que são eliminados os defeitos psicológicos, há a lucidez. A lucidez une-se à força sexual, a energia, a confiança e a fé cresce. Então, preparados, homem e mulher são colocados diante dos obstáculos da vida, são colocados diante dos senhores da morte. Os senhores da morte aqui, os deuses da morte, representados pelos elementos terra, água, fogo e ar. São as provas da vida. Quem nos prova é a própria existência, para provar o nosso valor diante de Deus, para colher o fruto de nosso próprio trabalho. Nós somos o fruto daquilo que estamos realizando. A morte dos defeitos psicológicos, a alquimia sexual, a união sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen. As forças sexuais são colocadas à prova diante da terra. As pressões do mundo, as responsabilidades que são colocadas diante de nós. Tudo aquilo que quer nos oprimir representa a terra. Então vencemos as provas da terra. Somos provados pelo elemento terra. As provas da água, todas as milhares de situações aos quais nós necessitamos nos adaptar, nos desenvolver, necessitamos crescer diante de cada uma delas, para desenvolver mais maturidade, mais conhecimento, mais lucidez, para que a atenção cresça em direção à nossa mãe, para que estando aqui, a atenção jamais suma daqui, que ela esteja aqui sempre, desde o início, na flor da terra, para que ela possa nos acompanhar em todo este processo, diante das provas da água, as provas para nos adaptar a tudo o que seja necessário, a versatilidade, a criatividade. As provas do fogo, as provas nas quais exige de nós serenidade, extrema paciência para aprender, paciência em amar, paciência em confiar,
paciência em nos corrigir e prosseguir, serenidade e paciência diante das provas do fogo, todas as situações que nos inflamam, que nos provocam diante da vida, para que possamos aprender a meditar, aprender a perceber as falsas percepções colocadas pelo erro, pelo ego, eliminar estas falsas percepções e torná-las em lucidez, enfrentar as provas do fogo e, por fim, enfrentar as provas do ar. Aprender então a desapegar-se de tudo o que nos prende à existência, porque a existência deve ser dentro de nós, da vida orgânica à vida espiritual, um ato de libertação, um ato de desapego. Libertar-se, desapegar-se de tudo aquilo que nos condiciona, de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos assusta. Equivale a jogar-se de um penhasco e flutuar, porque assim é esta prova colocada a nós. E termos a certeza de que nosso Criador está conosco, nos desprender de todos os aspectos, porque se queremos adentrar ao mundo do Espírito e fazer a vida orgânica se tornar em vida espiritual, necessitamos, pois, passar por isto. Necessitamos passar por tudo isto, porque isto é o próprio resumo da existência, de tudo que é colocado diante de nós, sem jamais fugir de nenhuma destas provas, sabendo passar por cada uma delas, uma por uma, e repeti-las quantas vezes seja necessário. E aí, neste momento, quando as energias sexuais fizeram todo um caminho, desde a rosa à flor da terra, na purificação, subindo para a iluminação, o conhecimento do sexo e do matrimônio perfeito, e penetrando, enfrentando e atravessando todas as provas, para aí poder concluir o seu trabalho. Vencedora, vitoriosa Mãe Kundalini, a rosa da terra, adentra ao grande salão de Odin, o pai de todos, o grande salão de Ra, o crânio, adentra ao crânio humano e no seu centro o átomo do pai, o átomo de Ra, o pai de todos os seres, em nós, na glândula pineal, no centro de nosso crânio. Adentra a Mãe vitoriosa, depois de todas as provas, depois de todo o trabalho, de todo o esforço, depois de todas as transformações e amadurecimentos. Entra assim, vitoriosa Shakti Kundalini, a desposar o seu esposo, o Senhor Shiva, Ra, Odin, o Pai. Adentra a este grande salão para unir-se a ele, e aqui representado pela serpente, a própria Mãe, unida ao Pai, para despertar, porque esta é a flor do céu. Tudo se resume a unir a flor que está na terra, a flor que está no céu, e despertar e iluminar, porque quando estas forças sexuais, esses impulsos sexuais eróticos tocam a glândula pineal, eles se acendem, e os sentidos físicos, que antes eram escravos de falsas percepções, de falsas sensações, hoje se iluminam diante do Pai e diante da Mãe. O que era apenas visão passa a ser clarividência e se percebe as outras dimensões sutis da natureza. O que era apenas audição agora é clareaudiência
e se ouve as dimensões sutis da natureza. O que antes era um verbo sem vida e sem força, agora é um verbo criador. Se faz na eloquência e se pode então, assim, com lucidez, entregar conhecimento, sacrificar-se, entregar o caminho, mostrar o caminho, entregar as ferramentas com lucidez do pai e da mãe, entregar o caminho que leva da flor da terra à flor do céu. Poder fazer o sacrifício pela humanidade, porque caminhou, e porque caminhou, conhece o caminho, e ganha o direito de poder entregar o caminho aos demais, com amor. Entregar porque é uma graça, então é claro, entregá-lo gratuitamente, porque este é um dos sentidos da graça, é a bênção. Abençoar aos demais com as chaves, com as técnicas e com os caminhos. Agora que as forças da terra tocaram as forças do céu, o Pai dentro de nós tem a experiência da vida da terra, unidas à experiência do mundo físico, à experiência do mundo espiritual. Nós temos um Bodhisattva unido ao seu íntimo. Esta é a síntese da autorrealização de um Bodhisattva, a união com sua divindade. Eis diante de nós a síntese do regresso a Deus Pai. Para alimentar em nós esse trabalho, para alimentar em nós estas práticas, para nos dar força e vida, nós, da Escola Templo Áureo Florescer, a escola de meditação gratuita, entregamos à humanidade as chaves deste conhecimento, a morte psicológica, a chave sexual, o Tantra, e entregamos à humanidade a chave do sacrifício, o sacrifício pela humanidade, para aprendermos a sermos definitivamente altruístas em relação à própria humanidade e aprendermos a nos tornar verdadeiramente altruístas para com os nossos irmãos, nos importarmos definitivamente com a humanidade. Para nos importarmos com a humanidade, é preciso aprender a amar o nosso próprio ser. Quem ama a si mesmo e se corrige, aprende, pois, de fato, a amar a humanidade e a lutar pela humanidade. Esta medicina xamânica, a sagrada ayahuasca, nos alimenta com energia sexual. Ela é o fruto do jagube e da chacrona, o cipó e a rainha da floresta, as forças sexuais masculina e feminina da natureza. Esta é a alquimia sexual dentro da própria natura. Estas forças sexuais, a força da sagrada ayahuasca, esta medicina, está aqui para curar-nos e auxiliar-nos, para aumentar a nossa capacidade de percepção de nossa Mãe Divina Kundalini, a flor da terra, para que ela possa realizar este caminho que aqui foi descrito de forma sintética ao nosso Pai que está nos céus. Iau, 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 purificação, iluminação, perfeição. Mantram Iau. Este é um mantra para ser realizado pela manhã ou à noite antes de repousar. Mãos postas, respira profundamente.
Aquela pessoa que adormeça o corpo físico realizando este mantra e meditando nele, Iao, fogo, água e espírito, irá ter no mantra Iao a síntese deste trabalho, e este trabalho lhe será apresentado no mundo astral. Entrego esta conferência aos meus irmãos, entrego esta conferência à humanidade, e que todo o aplauso seja sempre para o nosso mestre, nosso real ser, nosso íntimo, jamais para a falsa personalidade.